A graça do yoga está sempre sobre você. Se você olhar para as ciências como as conhecemos hoje, elas estão cheias de explicações, mas nunca, jamais abordam o aspecto mais fundamental da criação em qualquer sentido. Explicação para o que já existe. E essas explicações continuam mudando a cada 5 anos. E um novo grupo de pessoas vai receber o Prêmio Nobel. Não estou tentando debochar da ciência como um todo. É uma exploração fantástica, sem dúvida alguma. Atualmente, os principais cientistas do mundo perceberam claramente que esse não é o caminho. Eles estão dizendo abertamente que não é só o fato de não sabermos, mas que nunca saberemos. Porém, conhecer detalhes sobre a própria criação irá proporcionar enormes benefícios à humanidade, sem dúvida alguma. Mas benefício para uma geração e extinção para as gerações futuras, um benefício bem imediatista. Você verá nos Puranas, o Mahabharata e o Ramayana pertencem à cultura Purana. Você verá uma descrição clara de armas que se assemelham às armas modernas de hoje. Eles não poderiam ter simplesmente inventado algo que não existia, o conceito de algo que não existia há algumas centenas de anos. E você vai se surpreender. Robert Oppenheimer, que é considerado o pai do armamento nuclear moderno, quando a primeira arma nuclear foi testada nos Estados Unidos, em Los Alamos, ele pegou uma passagem de Krishna, do Bhagavad Gita, e disse... Quando Krishna falou sobre isso, ele disse: quando 1000 sóis explodirem no céu, eu virei como a morte e vou destruir o mundo. Então ele pegou essa passagem e a usou como uma descrição para o primeiro teste nuclear que ocorreu nos Estados Unidos. Porque a mesma coisa foi dita há quase 5.000 anos por Krishna. Portanto, o motivo de eu estar falando sobre isso é que esses aspectos das ciências físicas foram explorados e rejeitados e não são o caminho para a humanidade. Se você seguir esse caminho, esse é o caminho da destruição, esse não é o caminho a ser seguido. Então eles transformaram tudo isso em uma dimensão mística, na qual um ser humano pode se expandir e explorar sem limites e sem causar nenhum dano a qualquer coisa ao seu redor, sem prejudicar nenhuma vida. Você ainda pode explorar o cosmos. Você ainda pode saber sobre tudo. E o desejo fundamental de um ser humano é querer se expandir. Como ele fará isso é a única questão. Ou pela conquista, ou pela inclusão. De que forma ele fará isso é a única questão. Mas um ser humano não pode ser mantido aqui sem expansão. Portanto, quando falamos de dimensões místicas, nós estamos falando sobre olhar para a vida, explorar a vida em uma direção e dimensão completamente diferentes. Isso requer uma certa quantidade de inversão de tudo o que você já fez na vida. Quando eu falo a sua vida, você pensa imediatamente no seu trabalho, no seu negócio, na sua família, no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos, no seu amigo e em muitas outras coisas, não é mesmo? São poucas as pessoas, somente se eu apontar uma arma para a sua cabeça e disser a sua vida, então você entenderá o que é vida. Não é uma festa, não é um emprego, não é o dinheiro, não é um lar, não são as crianças, não é isso e nem aquilo. A vida significa este. O que faz a vida não é o trem local chegar no horário, o avião decolando no horário, o seu celular funcionando, alguma outra coisa acontecendo, a sua conta bancária clicando. Não, o que faz a vida acontecer é simplesmente isso, o solo, a chuva, a brisa, a montanha, a árvore.
E o que bate aqui, o que pulsa dentro dele, cada célula deste corpo, e acima de tudo a inteligência por trás de tudo isso, se nós quisermos explorar outra coisa, teremos que nos reorganizar um pouco. Reorganizar-se pode não ser a nossa ideia de diversão, mas eu quero que você saiba de uma coisa, a única coisa, sabendo ou não sabendo, que você está buscando é tornar-se algo mais do que você é neste momento. Você nunca se tornará qualquer coisa além do que é agora, a menos que a sua percepção seja aprimorada. Ao aumentar o seu saldo bancário, você não se tornará mais. Isso é só em comparação com outra pessoa. A não ser que todos sejam um pouco mais pobres do que você não se sentirá bem tendo $1 bilhão? Sim ou não? Suponha que todos no mundo tenham $10 bilhões e você tenha $1 bilhão, você estaria feliz? Então, bilhões de dólares não vão fazer nada, são apenas as comparações sociais. Qualquer coisa que você tenha ou acredite ter conquistado na vida não irá significar nada a menos que haja alguém para ser menosprezado, infelizmente, por favor, veja isso. Sim ou não? A única coisa que importa é que a sua percepção seja aprimorada. Você está experienciando mais vida do que estava experienciando ontem. Para isso, você não precisa se comparar a ninguém. O modo como alguém está experienciando ou não está experienciando nem mesmo é um problema. Se você está experienciando algo mais do que estava experienciando ontem, esse dia é um dia abençoado, é um dia pleno. No final das contas, essa é a única coisa que satisfaz o ser humano e nada mais. Você deve fazer isso todas as noites, antes de ir dormir. Apenas anote isso, porque isso é que nem fazer negócios. Aí você saberá se está progredindo ou regredindo. Tenho muitos sentimentos negativos, embora faça yoga todos os dias. Portanto, estou começando a me perguntar se estou realmente progredindo espiritualmente. Então, a maioria das pessoas que são negativas nem mesmo sabem que são negativas. Só as outras pessoas é que experienciam isso. Se você está começando a saber que eu sou negativa, você está crescendo. Making some progress. Está fazendo algum progresso? Porque essa é a natureza da sua existência. Se alguém se aproxima de você, se a boca dele estiver exalando cheiro, você sabe que a boca dele está exalando cheiro. Mas se a sua própria estiver exalando cheiro, o seu instrumento de cheirar está bem aqui, o inspetor. Ele não saberá. Olá? Bem aqui. Veja, o nariz está bem aqui, mas não consegue sentir o cheiro, mas consegue cheirar aquilo, aquilo e aquilo. Essa é a natureza da sua existência. Portanto, se você começa a enxergar a sua própria negatividade, você está crescendo, está progredindo. Então, se você não sabe como, você deve fazer isso todas as noites, antes de ir dormir. Você pode fazer Ishakriya antes de ir dormir. Somente por alguns minutos, até mesmo deitado, apenas o faça e durma. Antes disto, somente escreva, só uma página. Hoje. Não em termos do que você fez, em termos de sua experiência. Você está um pouco mais alegre, um pouco mais tranquilo, um pouco melhor ou está pior? Apenas anote isso, porque isso é que nem fazer negócios. Se você estiver mantendo suas contas bem, veja, o que você declara para o imposto de renda, isso é com você. Mas para você administrar os negócios, você mantém as contas devidamente. Daí você saberá se está progredindo ou regredindo, se está com lucro ou prejuízo. Você não manteve nenhuma das contas. Depois de 10 anos, você poderá um dia de repente ir à falência. Algo aconteceu, algo aconteceu. Nada aconteceu. Você não manteve controle das coisas. Isso é tudo o que aconteceu. Olá? Portanto, em tudo, quer seja seu próprio progresso,
ou seu negócio, ou sua família. Não tente inventar razões místicas para... Você sabe, de repente eu tive um ataque cardíaco. Ninguém tem um ataque cardíaco de repente, você está lentamente trabalhando para isso. Sim. De repente eu fiquei deprimido? Não, você está trabalhando para isso. Um dia você será bem-sucedido. Se eu disser isso, muitas pessoas se aborrecerão comigo, não existe guru, nem compaixão, nem nada. Cabe a você, se quer viver na compaixão de alguém, ou na força de seu próprio bom senso, cabe a você. Uma vez que a gordura abdominal se acumula, então, uma mulher jovem está definitivamente atraindo problemas para si mesma. Mas se você está apenas fazendo ginástica e criando músculos e você parece estar em forma, isso não é bom. Existem asanas e processos específicos. Se fizerem isso, a química básica do corpo pode ser levada a um tal nível de equilíbrio dentro de você, e esta é a solução para gerações futuras. Namaskaram, Sadhguru. O que é que as mulheres jovens podem fazer para salvaguardar sua saúde e prevenir problemas de saúde significativos no futuro? No mundo de hoje, a forma como a sociedade está estruturada, a forma como os muitos aspectos da vida se organizaram, as mulheres têm que se preocupar muito mais com sua saúde do que os homens. Simplesmente porque a natureza investiu um sistema reprodutivo muito elaborado em uma mulher. Todos nós nascemos do ventre de uma mulher, então havia um sistema interno elaborado. Normalmente, se você olhar para trás, elas começariam a usar seu sistema reprodutivo aos 15, 16 anos. Foi colocado em uso, provavelmente ao longo de sua vida, pelo menos durante todo o período de vida reprodutivo, de alguma forma foi colocado em uso. Se uma mulher teve 6, 7 ou 8 filhos em sua vida, é muito provável que tenha ocorrido uma distribuição, então os órgãos reprodutores foram usados de uma certa maneira. Por causa disso, ela não tinha esses problemas como se tem hoje. Outra razão é que tanto homens quanto mulheres, é claro, estavam trabalhando duro fisicamente, trabalho físico. Por causa do trabalho físico, nunca houve qualquer gordura ao redor do abdômen. Quando jovem, se uma menina acumula gordura abdominal, ela está pedindo por isso. Não há como escapar. Ela está simplesmente pedindo por isso, isso virá. Quão cedo ou quão tarde será, isso depende de vários aspectos genéticos e outros aspectos da vida. Mas uma vez que a gordura abdominal se acumula, uma mulher jovem está definitivamente atraindo problemas para si mesma, isso virá. Não há atividade suficiente, atividade física, quero dizer. Elas podem estar trabalhando no escritório, isso não significa nada, porque não é físico o suficiente. Se você estiver trabalhando em um campo, isso seria diferente. Eu acho que os problemas que você está citando, em grande parte, estão acontecendo na mulher urbana, simplesmente porque a atividade física dela, mesmo que ela se exercite, é meia hora, 1 hora pela manhã, o resto do tempo ela fica sentada, sentada, sentada. Então, por causa disso, não há atividade suficiente naquela região. Essa é uma das razões. Outra coisa é que o processo reprodutivo não é usado, esse é outro motivo. Então, se você não está usando o seu processo de reprodução, ou seja, se você não está tendo filhos antes dos 21 anos de idade, é muito, muito importante que você faça Hatha Yoga. Se você faz academia, se você corre, se você faz isso e aquilo, corra até certo ponto. Mas se você está apenas fazendo ginástica e criando músculos e você parece estar em forma, isso não é bom. Você deve fazer Hatha Yoga intenso. A partir dos 12 anos de idade, se uma menina começar a praticar Hatha Yoga, ela passará por todos aqueles problemas que as pessoas acham que é um grande problema e passam por muitas lutas a cada estágio de desenvolvimento dentro de si. Elas passarão por isso sem esforço. Então isso tem que acontecer. Se a saúde reprodutiva de uma mulher tem que ser mantida sem reproduzir, é muito importante que certas coisas sejam feitas.
E essa parte do que você está fazendo deve ser amplamente focado na região torácica, ou a região abdominal deve ser trabalhada de uma certa maneira. Não existe nenhum sistema que funcione da mesma forma que o Hatha Yoga, que os sistemas do Hatha Yoga trabalharam nisso, e existem asanas e processos específicos que podem ser ensinados. Se elas fizerem isso, não precisam passar por todas aquelas coisas médicas que, infelizmente, os números estão aumentando muito. Outra dimensão disso também é que as mulheres jovens urbanas hoje em dia, muitas delas estão muito perturbadas com uma coisa ou outra. Houve uma época em que apenas sua família, ou seus filhos, ou seu marido, ou seus amigos imediatos a perturbavam. Agora você tem amizade por todo mundo e praticamente qualquer um pode enlouquecer você a qualquer hora. Então basta uma mensagem para você se preocupar com isso nos próximos 3 dias. Por qualquer motivo, não quero culpar ninguém. Tornou-se uma norma que todos devem estar estressados. Portanto, isso também pode ser facilmente resolvido. A química básica do corpo pode ser levada a tal nível de equilíbrio interno se você fizer o tipo certo de yoga. E esta é a solução para as gerações futuras. Caso contrário, isso vai aumentar, porque hoje, eu acho, incluindo as mulheres rurais dos vilarejos, todos os tipos de mulheres juntas, a idade média de procriação eu acho que subiu para 22 anos, mais ou menos, mas acredito que nos próximos 25 anos provavelmente passará para 35, e isso é uma coisa muito boa. Portanto, se subir para 35, a quantidade desse tipo de problema que as mulheres jovens terão se multiplicará muito, a menos que elas se cuidem. Cuidar de si não tem a ver com remédios, nem com médicos. Você deve iniciar os processos iógicos para que o corpo traga um certo equilíbrio. O equilíbrio químico estará presente no sistema, o equilíbrio hormonal estará presente no sistema, todas essas secreções glandulares estarão acontecendo bem, de maneira equilibrada. Se isso estiver acontecendo, elas não entrarão nesse modo de doença desnecessária. Bem, uma porcentagem de pessoas sempre terá alguma doença física, isso é um assunto diferente. Mas agora há um nível não natural de porcentagens, a sociedade está atingindo um nível não natural de doença, então isso tem que ser diminuído, isso é muito importante. Se você entrar em um determinado ritmo que é compulsivo dentro de você, você será apenas uma repetição do passado. Se você quiser quebrar seus ritmos emocionais, essas são as ferramentas mais simples, talvez drásticas, mas se você não quiser perder tempo em sua vida, esse é o caminho a seguir. Quando se trata do que há de mais profundo, é tudo uma coisa só. Quando se trata do corpo, quando se trata da mente, quando se trata de suas emoções e do mundo ao seu redor e de sua atividade, todo o significado da vida, a beleza da vida e a eficácia da vida estão em encontrar o ritmo certo. Qual é o seu ritmo? Se você ouvir a superfície mais extrema de quem você é, haverá um tipo de ritmo. Se você se aprofundar um pouco mais, haverá outro tipo de ritmo. Há um ritmo muito superficial que encontrará expressão em necessidades e compulsões muito fundamentais de quem você é. Se você se observar um pouco mais de perto, você verá que há um ritmo psicológico que não precisa necessariamente corresponder às necessidades e compulsões que o movem diariamente. Se você olhar com um pouco mais de sensibilidade, perceberá um ritmo emocional que é de uma natureza completamente diferente de seu ritmo psicológico.
Se você observar mais profundamente, poderá notar um certo ritmo químico que pode estar mais conectado aos seus ciclos emocionais do que qualquer outra coisa. Se você observar com muito mais consciência, poderá perceber um determinado ritmo de energia que não tem nada a ver com nenhuma dessas coisas, mas que causa todo o resto. Mas, se você olhar bem fundo, não há ritmo, é uma quietude total. Não há nada a se fazer com relação à quietude, apenas se aprofundar. É tudo o que você pode fazer. Mas todas as outras etapas precisam ser trabalhadas. Suas energias, sua química, sua emoção, seu pensamento, seu corpo, seu desejo e os ritmos kármicos. Essas coisas precisam ser trabalhadas. Caso contrário, você será apenas uma repetição do passado. Se você entrar em um determinado ritmo que é compulsivo dentro de você, você será apenas uma repetição do passado continuamente e nada de novo jamais o tocará. Portanto, encontrar o ritmo e conscientemente mudar o ritmo, tornar o ritmo mais profundo, mais complexo ou mais simples, acima de tudo, ser capaz de mudar conscientemente o ritmo, não ser como um disco arranhado que continua tocando no mesmo ritmo o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Aos 60 anos de idade, alguém me procurou ontem e disse: "Meu marido não está prestando atenção suficiente em mim." Eu disse: "Você deveria estar feliz?" Se você teve esses problemas quando tinha 18 anos, isso não era bom, mas era compreensível. Aos 60 anos, você ainda tem o mesmo problema? Aos 60 anos, se você ainda for um adolescente, ninguém vai te tolerar. Sim? Ninguém vai tolerar que uma pessoa de 60 anos se comporte como um adolescente, não é mesmo? Então, se você não aprender a mudar conscientemente o ritmo do corpo, da mente, das emoções, da química e da energia, você se tornará como um disco arranhado, simplesmente repetindo as mesmas coisas várias vezes. A maneira mais fácil ou a maneira mais simples de quebrar os ritmos que são compulsivos dentro de você é começar a fazer coisas de que não gosta. Você gosta de começar amanhã com um chocolate, mas aqui você começa com uma bola de ninho. Exatamente o que você não gosta. Se quiser quebrar seus ritmos emocionais, a coisa mais simples é procurar alguém que você não suporta e trabalhar com essa pessoa. Escolha como seu parceiro de trabalho alguém que você simplesmente não consegue suportar. Essas são as ferramentas mais simples, talvez drásticas, mas se você não quiser desperdiçar tempo em sua vida, esse é o caminho a seguir. Simplesmente levante-se de manhã e faça o que não gosta. E depois de algum tempo, você verá que seus gostos e aversões são essencialmente criados por você. Elas não são leis dadas por Deus sobre o que você deve gostar e o que você não deve gostar. Não tem nada a ver com o objeto de seus gostos ou de suas aversões. É apenas sua compulsividade que o atrai para certas coisas e o repele de outras. Shankaran Pillai estava se embriagando no bar e todos os dias ele chegava atrasado no trabalho. O chefe ficou furioso: "Você está demitido?" Neste ano que se inicia, espero que cada um de vocês aborde este aspecto fundamental. Você pode tomar uma decisão consciente sobre como eu quero ser,
Você é o único que tem a habilidade de fazer isso neste planeta como ser humano. Vamos fazer acontecer? Então, Sadhguru, o ano está chegando ao fim. O que devo planejar para o meu ano que vem? Eu gostaria que você pensasse. Veja, não há grande vantagem no que vou dizer agora. Você viverá muito. Ou seja, eu gostaria que você considerasse 24 horas como se fosse um ano. Olá? Em grande celebração. Você vai dormir hoje? Todos os dias? Porque você trata cada dia como se fosse um ano? É um ciclo de tempo. Tenho certeza, provavelmente, não sei, formigas, minhocas ou algum outro, talvez até mesmo tal corona. Então, seja qual for o vírus, provavelmente ele está contando 24 horas como se fosse um ano. Muitas outras formas de vida talvez estejam experienciando a vida dessa maneira. Como as pessoas dizem que para um cachorro, um ano do cachorro é 10 anos para um ser humano, ou 10 anos para um ser humano é um ano para um cachorro, seja qual for os cálculos que façamos. Portanto, eu gostaria que você contasse cada dia como se fosse um ano, uma grande celebração. Por que um novo dia é tão importante quanto um novo ano? Isso é tudo que estou tentando lhe perguntar. Porque é um novo dia que começa da maneira mais gloriosa no mundo todo. Um nascer do sol espetacular acontece. Bem, pouquíssimas pessoas viram, outras estão assistindo nas telas de seus celulares. O sol nasce na hora que você quiser na tela do celular, essa é a vantagem. Então, quando um evento tão espetacular acontece todos os dias pela manhã, por que um novo dia não é um novo começo? Todo dia é um novo começo? Sadhguru, você está estragando tudo, estamos planejando uma celebração, você está estragando tudo, Sadhguru. Não, estou dizendo, até o 1º de janeiro é a mesma coisa. Também é digno de celebração, mas estou dizendo que todos os dias começam de uma maneira tão grandiosa que vale a pena celebrar. O único problema é que seus ciclos mentais chegaram a esse estágio em que precisa de muito apoio e preparação e muitas coisas. Isso aconteceu. Shankaran Pillai participou de um satsang, como este aqui, e ele levou tudo tão a sério que todos os dias à noite estava no bar bebendo e todos os dias ele se atrasava para o trabalho e o chefe estava prestes a demiti-lo, já estava cansado dele, disse isso a ele várias vezes, mas Shankaran Pillai sempre chegava 1 hora e meia atrasado. E então, ele tinha um amigo que também era seu colega de bar. Não, porque quando você faz algo tão regularmente, ele vira um colega, senão pode ser só um camarada, ok? Então, mas aquele cara chegava no escritório na hora. Então Shankaran Pillai perguntou, como você consegue isso? Nós dois vamos para casa ao mesmo tempo, nós dois bebemos as mesmas quantidades, mas você sempre chega no escritório na hora? Então o amigo disse, o que eu faço é, veja, normalmente nós vamos para casa à meia-noite e eu durmo imediatamente. Às 2 da manhã eu acordo e tomo mais um gole de uísque e durmo. Às 4 da manhã eu acordo e tomo mais 2 doses de uísque. Então eu acordo às 8 e chego no escritório às 9. Shankaran Pillai pensou, vou tentar também, e tentou fazer a mesma coisa. E, para sua surpresa, acordou às 8h30 e correu para o escritório. Ele chegou pouco antes das 9h30. O chefe ficou furioso. Ele disse, chega, você está acabado, está demitido. Ele disse, por quê? Todos os dias eu chegava 1 hora e meia atrasado. Hoje estou apenas 27 minutos atrasado. Como assim 27 minutos? Onde você estava na segunda, na terça e na quarta-feira?
Então, onde você esteve em todos os 364 ou 363 dias, de repente, você está no modo de celebração, todos deveriam se perguntar, por que você não estava comemorando esses 364 dias? Apenas um dia você está tentando comemorar? Não estou tentando dizer que você nunca foi feliz, você nunca foi alegre neste ano, mas estou dizendo que é extremamente importante porque a natureza da vida é que ela está passando, é isso que significa um ano novo. Ou seja, não para você. Esteja você trancado em casa, ou trancado no escritório, ou na sarjeta, isso não importa, o tempo está passando. O tempo está passando significa que a vida está passando. Então, quando essa é a natureza da vida, que o tempo é um moinho incessante funcionando, há uma maneira diferente de abordar o tempo. O mais importante é que o ser humano tem que aprender a ficar quieto. Então, se eu não fizer nada, isso será útil? Você precisa realmente examinar este ano inteiro. Você esteve ocupado ou preocupado? Você acha que porque as rotações por minuto na sua cabeça aumentam, você está ocupado? Não, você não está ocupado, você é ineficiente. Para gerar um pensamento sensato, você está gerando 10.000 pensamentos. Isso é ineficiência? Um pensamento é o que você precisa para agir, isso é tudo de que você precisa. Por que você precisa de 10.000 pensamentos para chegar a um, se é que chega a um? Então, essa ineficiência, não a chame de ocupação, isso é apenas preocupação. Essa preocupação se tornou um fenômeno global agora, porque as pessoas não sabem como se sentar, como respirar, como se manter, porque em nenhum lugar isso é ensinado no sistema educacional. Disseram que se você comer proteína, vitamina, isso, você vai ficar bem, vai ficar tudo bem. Você vai sobreviver, é claro. Mas se você deseja compreender o potencial do que significa ser humano, se deseja desenvolver sua humanidade, se deseja desenvolver sua genialidade, tudo o que você precisa é de um espaço onde o exterior realmente não entre. Você precisa de um espaço dentro de você onde apenas esse espaço esteja lá. O mundo está à sua volta. Na verdade, o mundo está apenas à sua volta, não está dentro de você. Mas, para a maioria dos seres humanos, o mundo está dentro deles. Eles fecham os olhos e isso os deixa enlouquecidos por dentro. Então isso ocorre porque nada foi feito, nenhum trabalho foi feito. Nesta máquina tão fantástica, a tecnologia mais sofisticada do planeta é esta aqui, nada foi feito, nem mesmo para encontrar o fígado, ou nem se pode mais dizer teclado, na tela sensível ao toque. O que faz o quê? De qualquer maneira. Então, ao tentar consertar o mundo para nosso conforto, estamos chegando a um ponto em que estamos destruindo a própria fonte da nossa existência. É muito mais desastroso do que as pessoas pensam que é neste momento. Podemos estar diretamente envolvidos, podemos não estar diretamente envolvidos, mas somos 100% responsáveis por tudo o que todo ser humano faz neste mundo e tudo o que está acontecendo e não está acontecendo. Porque isso é o que significa consciência, isso é o que significa tornar-se um ser humano, porque todas as outras criaturas são estruturadas de uma maneira definida quanto ao que são. A única vida indefinida neste planeta é o ser humano. E é disso que muitos seres humanos estão sofrendo. Eles gostariam de uma definição,
É por isso que eles se apegam a uma filosofia, a uma ideologia, a uma religião, a um sistema de crenças, porque eles estão tentando se colocar numa definição, mas a maior beleza do ser humano é que esta vida não está definida. Não está definida significa que é livre, é isso que significa. Mas a liberdade é uma coisa assustadora. Você gosta de estar entre quatro paredes, porque a liberdade parece assustadora. Mas é isso que você sempre tenta sem saber? Quando chega, você tem medo? Isso é algo a ser cuidado. Neste ano que se inicia, espero que cada um de vocês cuide desse aspecto fundamental. Você está vivendo para ser livre, para se liberar? Ou está vivendo apenas para estabelecer mais e mais dependências em sua vida? Então, num momento como este, ou a qualquer momento, um ser humano inteligente fará uso de todas as situações para seu crescimento. Um tolo fará com que todas as situações se voltem contra ele e causem dor a si mesmo e a todos ao seu redor. Isso é tudo que existe na vida. Seu cérebro está trabalhando pela vida ou contra a vida. Então, se você viver um ano cheio de tolices e de repente amanhã de manhã você acorda com uma resolução, não, a pessoa tem que se esforçar. Mas ao mesmo tempo, um ser humano pode decidir. Você está seguindo esse caminho? Você pode decidir dar a volta e seguir por este caminho? Você tem habilidade para fazer isso? Estou lhe dizendo, você é o único que tem habilidade para fazer isso neste planeta, como ser humano. Todas as outras criaturas são regidas por definições pré-existentes dentro de si mesmas. Elas só podem fazer aquilo para o qual foram programadas. Este aqui é o único que é amplamente não programado. Então você pode decidir. Você pode tomar uma decisão consciente sobre como eu serei. Esse não é um pequeno privilégio. Esse é o maior privilégio e liberdade que interessam a vida neste planeta. Vamos fazer acontecer? Para a maioria dos seres humanos, a sua genialidade brilha somente de vez em quando. Será que alguém consegue fluir o tempo todo? Claro, eu poderia lhe contar um segredo, mas estou sendo filmado. Existem 3 formas de funcionar de uma maneira que as outras pessoas pensarão ser algo milagroso. Então eles se tornam esses grandes jogadores que são. Eles estão até mesmo decidindo mentalmente como a outra pessoa deveria agir. Quando eu senti uma verdadeira sensação de alegria, em que ocorreu, eu acho, uma pequena mudança na minha experiência, ou pelo menos um tipo diferente de experiência. Isso tem sido o que os esportistas talvez chamem de fluidez. Fluidez, claro, sim. E esse pode até ser uma expressão ultrapassada, mas ao menos existe uma experiência na qual, momentaneamente, você sente um pouquinho, assim, a sua influência está indo além do que o seu esporte está. Veja, você pode estar fluindo e lançar aquela... Como você chama aquilo? Qual delas? A pera. A bola de rugby, sim. Não é uma bola. Sim, é uma bola sim. Mas não é redonda. Não, ainda assim é uma bola. Ainda assim é uma bola. Ok. Quando você está fluindo e você a lança perfeitamente bem, e eu estou do outro lado e abro minhas mãos, ou as mãos estão com manteiga e ela desliza, e está fluindo não funciona, não é? Você pode estar fluindo perfeitamente, mas é um esporte coletivo. Todo mundo precisa fluir. Podem ter existido situações em que todos estavam, boom, no mesmo momento, certo? Então, por que isso está acontecendo apenas de vez em quando? Porque, para a maioria dos seres humanos, sua genialidade brilha somente de vez em quando. Suponha o Sol, que é uma fonte viva de energia para todos nós, é a única fonte de energia para este planeta. Se o Sol nascesse de vez em quando, e não todos os dias, o que seria da vida? Neste momento, é isso que acontece até mesmo com o indivíduo. Todos os dias, talvez os ingleses não concordem comigo, o Sol não aparece todos os dias para eles, mas ele nasce.
Ele pode estar envolto pelas nuvens, mas ele está lá o tempo todo. Eu estou dizendo tudo que é processo de vida aqui. Digamos, como o seu está fluindo, se o seu coração batesse de vez em quando, o que aconteceria com você? Sim, não duraria muito. Sim. Portanto, este de vez em quando você está fluindo é algo que deve acabar. Ah, será que alguém consegue fluir o tempo todo? Claro. Você deve estar no estado de fluidez que você quer estar, porque quando se trata de desempenho físico no mundo, existem muitos fatores, ok? Há muitos fatores que talvez nem todos estejam em sua percepção, mas quando se trata da natureza interior, estar fluindo deve ser a cada momento da sua vida, não é? Absolutamente sim. Porque existe somente um ingrediente, apenas você? Externamente, veja, existem muitas pessoas na sala. Se esta atmosfera tiver que ser agradável, todas essas pessoas devem cooperar. Do contrário, se ela começar a sair do controle, o que eu faço? Nós podemos lidar com ela, mas ainda assim a atmosfera na sala terá acabado. Mas na minha atmosfera interior existe somente uma pessoa. Essa pessoa está disposta, eu pergunto. É uma pessoa que está disposta ou que não está disposta? Você deve torná-la disposta, isso é tudo. Porque a única coisa que você tem é a vida, e o quão maravilhoso você a mantém dentro de si é tudo que você pode fazer. O restante no mundo nós faremos alguma coisa. É realmente interessante porque na minha posição, especificamente, existirão momentos em que é um caos absoluto, você está desempenhando capacidades cada vez mais difíceis e desafiadoras, com todos os tipos de fatores de interferência vindo da equipe adversária. Você faz isso suavemente, de uma maneira fluida e bonita, e então o árbitro apita e diz, agora você tem um pênalti, e consiste em eu ter que chutar uma bola por entre os postes em um tipo de estilo de golfe. Eu passaria desta versão genial de mim mesmo para, de repente, algo que eu pratiquei tantas vezes e achava que conhecia tão bem, e mesmo assim eu passaria do caos e de todos os tipos de complexidades exteriores para a simplicidade exterior e tornaria isso tão complexo. Porque, de repente, naquele momento você passa de uma clareza, como você disse, de uma simplicidade para uma complexidade absoluta internamente. De repente, se trata sobre o que as pessoas irão pensar se eu falhar e se, Deus me livre, eu desapontar a minha equipe. Se você pensar no que as pessoas vão pensar, a bola só irá na direção das pessoas. Sim, é verdade. Então, eu poderia lhe contar um segredo, mas eu estou sendo filmado, o que fazer? Eu vou lhe falar mesmo assim, Por favor. mas talvez os opositores também aprendam isso. Tudo bem, nós daremos um jeito nisso quando chegar a hora. Quando você vai chutar uma bola parada, o que você faz é, você expira com a sua boca aberta. E usa isso de forma que, aproximadamente de 43 a 51 centímetros mais ou menos, você foca seus olhos lá, naquele espaço vazio, ok? Você pode repetir isso 3 vezes. Existe algo a mais que é denominado de Akash, que é ativado por causa disso. Com isso, você está naturalmente fluindo. Veja, existem 3 formas de funcionar de uma maneira que as outras pessoas pensarão ser algo milagroso. Uma coisa é se tornar somente corpo, que você não tem mente alguma, apenas corpo. Como, eu não sei, eu não deveria citar nomes, provavelmente existem alguns grandes jogadores no futebol em que, quando você os vê, você pode ver que eles não possuem uma mente. Eles são apenas corpo e eles farão coisas miraculosas que ninguém nunca imaginou que eles pudessem fazer naquele momento, quando eles estão assim. E eles entram naquele estado de fluidez com mais frequência do que os outros, e assim eles se tornam os grandes jogadores que são. Outra maneira é uma mente muito poderosa, a qual visualiza e cria o que quiser. Essa é outra maneira de ser, que é poderosa, mas eu não sei quantas pessoas possuem a disciplina necessária e o foco para fazer isso. Poucos fazem isso. Algumas pessoas que conduzem o jogo têm isso. Elas estão até mesmo decidindo mentalmente como o outro cara deve agir. Muitas vezes vimos isso em raros momentos, particularmente no futebol e também no jogo de cricket. O arremessador decide como o rebatedor deve agir, Sim, sabe? eu reconheço isso. É realmente maravilhoso ver isso, porque, como o Sachin Tendulkar disse, sabe, ele estava me perguntando uma questão numa conferência, ele disse, Sadhguru, você sabe, antes
agora mesmo esta é a última bola do jogo ou, sabe, eu preciso marcar um 100 ou algo importante precisa acontecer. Antes mesmo de eu dar a tacada, eu sei que essa é a bola que o lançador irá arremessar e eu já estou pronto para aquela rebatida e essa é a forma que ele irá lançar e essa é a forma que eu irei acertar. Então, isso é utilizar a mente para fazer com que o cara faça aquilo que você quer, certo? Essa é outra maneira. Outra maneira que eu lhe disse há pouco é para não se preocupar. De qualquer maneira, o corpo está bem treinado, a mente está treinada para o jogo. Não se enrole com isso durante o jogo. Esse preparo do corpo e da mente devem acontecer antes do jogo, ok? Você não vai e treina no campo de jogo. Portanto, existe outro tipo de inteligência chamada de consciência. Consciência é aquela inteligência que está intocada pela sua memória. O corpo está cheio de memória. Ele só está assumindo essa forma por causa da sua memória evolutiva. Memória genética, memória kármica, é desse jeito. Por causa da memória, este corpo assumiu essa forma. Por causa da memória, sua mente assumiu uma certa forma. Mas existe outra inteligência que está intocada pela memória, que é fundamental e é a mais poderosa forma de inteligência no universo. Se você tocá-la, seu corpo e sua mente devem estar, de qualquer forma, bem treinados para jogar esse jogo, do contrário, você não pode jogar. Mas uma vez que você a tocar, você jogará de uma tal maneira que será mágico para outras pessoas. Respostas não virão por meio de ninguém que está à sua volta. Por muitas vezes, certos esportes atingiram esse estágio, sabendo ou não sabendo, o jogador atinge e ele mesmo fica surpreso. Eu vi isso. Algumas vezes, os jogadores de tênis, eles ficam surpresos. Fui eu que fiz essa jogada? Eles mesmos não conseguem acreditar porque eles entraram naquele espaço. Isso foi, para mim, lindamente explicado. Obrigado, Sadhguru. Muitíssimo obrigado por ter feito parte do podcast I Am. Muito E obrigado. nós não podemos deixar de lhe desejar o melhor com o movimento Planeta Consciente e o movimento Salve o Solo. E certamente nós estaremos com você e lhe daremos apoio. Por 100 dias, reúna todos os esportistas desse país para dizer algo sobre o solo. Nós iremos definitivamente reforçar essa mensagem com certeza. Muito obrigado. Obrigado. De certa forma, iluminação significa que você é uma vida imaculada, sem marcas. Quando você equivoca a memória por inteligência, aí você fica embaralhado. Existem apenas dois tipos de pessoas, os místicos e os equívocos. Se você vir as coisas simplesmente como elas são, as pessoas o rotularão como um místico. As pessoas até acreditavam que haveriam alguns sinais no corpo e queimavam Trishul nas costas, na testa. Veja, isso acabou de aparecer. No Ocidente, pessoas mostram suas mãos, há marcas lá e eles dizem, veja, eu tenho as marcas da crucificação, então Jesus apareceu para mim. Na Índia, aparecerá um sanku no ombro. Você só precisa se queimar. Você pode se marcar com um sanku, um chakra ou com marcas de crucificação ou qualquer bobagem que quiser. De certa forma, iluminação significa que você é uma vida imaculada, sem marcas. Então você se marca e acha que é iluminado? Sinto muito. Então, se não há marcas, como você reconhece? Você não consegue reconhecer? Você não consegue reconhecer? Como alguém aqui sabe se eu sou iluminado ou não? Eu nunca fiz uma declaração sobre isso. Então, como eles sabem? Eles estão apenas pressupondo. Sim. Veja, você vai e se senta na frente de sua professora do jardim de infância. Você sabe o grau de conhecimento que ele ou ela tem? Não. Mas que ele ou ela conhece o ABC? Você não sabe, então você fica sentado? Então, agora estamos falando de XYZ. Você não sabe, então você fica sentado? Então, o que importa? Se eu recebi reconhecimento de outro lugar ou não? Se você quer aprender XYZ, sente-se aqui. Se não quiser, vá embora. Então, o que é que estão chamando de iluminação?
Sabe, existe algo chamado de o romper do dia. É uma boa expressão, eu gosto dela. É chamado de nascer do sol, mas é um romper do dia. O dia rompeu. É isso mesmo? Não, é uma noite que rompeu. Olá? O dia rompeu ou a noite A rompeu? noite rompeu. A noite rompeu. Noite significa o que em nossa percepção? Escuridão. Escuridão. Se você fosse uma coruja, seria diferente? Em sua percepção, noite significa desconforto, porque é escuro. Seu aparelho visual não se sente confortável na escuridão. É por isso que inventamos todas essas luzes e isso e aquilo. Por quê? Porque não nos sentimos confortáveis quando está escuro, pois não sabemos o que é o quê. Com a luz, vemos as coisas claramente. Portanto, se a noite se rompeu, isso significa que a claridade apareceu. Isso é tudo o que o nascer do sol está fazendo com você. Você não conseguia enxergar, estava tendo dificuldades, o sol apareceu e, de repente, a confiança. Você sabe por onde ir, por onde não ir, no que pisar, no que não pisar. Isso é tudo o que a iluminação é. A clareza veio e você vê tudo claramente. Sabe, havia um livro que estávamos publicando, que é uma série de palestras e algo me veio para dar um título. Então dei uma olhada no conteúdo e disse, sobre místicos e equívocos. Nosso departamento de inglês disse, Sadhguru, isso é muito hostil. Diga algo um pouco mais gentil. As pessoas estão sempre me pedindo, Sadhguru, diga algo um pouco mais gentil, você é capaz de fazer isso? Vamos lá. Eu sou capaz, mas não quero dizer, porque as pessoas vão distorcer e transformar isso de muitas maneiras. Se você disser de maneira direta, jogando na cara, eles não se metem demais. Então, eu disse sobre místicos e equívocos. O que isso significa é que existem apenas dois tipos de pessoas, os místicos e os equivocados. Se você vir as coisas simplesmente como elas são, as pessoas o rotularão como místico. Então, o que elas são? Elas são um equívoco. Elas estão cometendo equívocos ao perceber os aspectos básicos da vida, é só isso? Sim. Cometendo equívocos de percepção. Por que estão cometendo equívocos de percepção? A mão está sempre mergulhada em sua memória. É por isso que dizemos karma. Eles estão equivocando memória por inteligência, e esse é o único equívoco que cometeram. Quando você equivoca a memória por inteligência, aí você fica embaralhado. Se você tem alguma memória sobre algo que as outras pessoas não sabem, você parecerá como um estudioso. Veja, as pessoas leem 10 livros e se tornam estudiosas. As pessoas leem apenas um livro e se tornam religiosas. Apenas um livro. Como pode isso o qualificar para se tornar um representante de Deus? Se você ler mais de um livro, então você não pode ser, não é mesmo? Você precisa ler apenas um único livro. Então, isso é equivocar memória por inteligência? Todo o nosso sistema educacional é só essa bobagem? Equivocar memória por inteligência. Se você equivoca a memória por inteligência, nós chamamos você de um caso kármico. Você é um caso kármico, porque você vive de sua memória, não de sua inteligência. Se você viver da sua inteligência de forma absoluta, sem misturar sua memória e sua inteligência, então as pessoas dirão, ah, ele é iluminado. Por quê? Seja o que for que você coloque na sua frente, ele olhará e dirá que aquilo é do jeito que é. Simplesmente porque ele não mistura memória e inteligência, só isso. Tão simples quanto parece. Tudo o que você é agora é memória. Você é um homem ou uma mulher, isso é memória. Não memória significa apenas a memória consciente em sua cabeça. Seu corpo lembra, não é? Olá? Sim. Se você e eu comermos a mesma comida, eu não me tornarei uma mulher e você não se tornará um homem.
O mesmo alimento entra em mim e se torna um homem, o mesmo alimento entra em você e se torna uma mulher. Isso é pela memória, não é? O corpo lembra. O corpo lembra. Se você e o macaco comerem a mesma comida, ele não se tornará você e você não se tornará ele, porque o corpo lembra. Existe memória evolutiva, memória genética, memória elementar, memória atômica, níveis conscientes e inconscientes de memória, níveis articulados e inarticulados de memória, até mesmo quem você é memória. Portanto, se sua inteligência precisa estar livre da memória, isso significa que você está livre de si mesmo. Isso é tudo. Para um meditador, o maior inimigo é o sono. Alguém diz algo assim: não, Sadhguru, é o celular. São 3 frutas mágicas do mundo tropical. Se você ingerir, será feita uma limpeza no sistema? É realmente mágico? É o sistema linfático que mantém a gestão de fluidos no corpo e cuida dos organismos externos que perturbam o seu sistema. Cuida dos ferimentos, das inflamações e de outros problemas. Não se trata apenas de ferimentos cancerígenas. Então, o sistema linfático é extremamente vital para mantermos a saúde, é claro, mas para mantermos a vibração, o seu sistema linfático deve estar ativo. Portanto, entre os órgãos linfáticos, o mais vital é o baço, já que os outros podem ter sido removidos de você. Você tem as amígdalas? Você ainda tem ou já se foram? Você tem apêndice ou já se foi? Porque hoje em dia os médicos não estão fazendo isso. Do contrário, quando nós estávamos crescendo, eles diziam ser padrão. Se você tem 13, 14 anos, eles simplesmente removiam suas amígdalas. Dentre todos os meus irmãos, eu fui o único que não teve isso removido. Simplesmente removam suas amígdalas, removam o apêndice. Digamos que eles te abram para fazer alguma outra cirurgia, remova o apêndice. Isso costumava ser uma prática padrão, não mais, felizmente. Então, todos esses órgãos que, você sabe, gerem o sistema linfático, mantê-los em boas condições é extremamente vital para conhecer a vibração do corpo. Do contrário, ele irá... Sem que você saiba o que está acontecendo, ele fará assim. Você se tornará como uma galinha doente. Daí, se eu lhe pedir para meditar, fechar seus olhos... Você sabe? Sim, porque manter o corpo em um certo nível de vibração e o sistema de purificação trabalhando bem é muito vital. Se um ser humano quer se sentar com os olhos fechados e alerta, porque, para um meditador, o maior inimigo é o sono? Não. Alguém diz algo assim: não, Sadhguru, é o celular. Eu quero meditar, mas este é um problema diferente. Mas dentro do sistema, o maior inimigo para quem deseja meditar por longos períodos é o sono. Para manter os olhos fechados e permanecer desperto e vibrante, é extremamente essencial que seu processo linfático esteja funcionando ativamente, que suficiente purificação esteja acontecendo no corpo. É por isso que o seu sadhana matinal é tão vital, especialmente se estiver praticando Hatha Yoga, Surya Kriya, Shakti Chalana Kriya. Você deve entender que seu sistema linfático está ativo. Do contrário, existe algo chamado de Triphala. São 3 frutas mágicas do mundo tropical. Misturando-as da maneira correta, o Triphala, com um pouco de água, ou uma colher de leite, ou algo assim, se você ingerir até mesmo com mel, se você ingerir, a limpeza no sistema acontecerá? É realmente mágico? É muito, muito bom? Deveria ser?
Eu não sei, mas você deveria experimentar e ver. Do contrário, seja de onde for, o Triphala faz maravilhas para assegurar que o seu sistema linfático seja ativado.